Então, essa visão estratégica é você enxergar possíveis problemas que a empresa tenha em que você pode fazer de melhoria. A gente sabe que a gente tem um certo problema com essa nova geração que está vindo agora, né? Os jovens estão vindo agora, eles querem receber um salário maior. Qual que é a sua opinião? Essa questão da geração, ela realmente é uma geração preguiçosa que não quer trabalhar ou não é bem assim? O que você pensa, Fernanda? Eu acho que não é bem assim. Então eu falo, o departamento pessoal, o departamento que precisa ter muito orgulho de ser DP, porque a gente calcula os salários, benefícios de todas as outras profissões. Então é muito importante e passar isso também para quem está começando, que olha a importância do seu trabalho aqui, né? Um erro, algo que acontece ali, a pessoa não entender exatamente o que está acontecendo, é uma cascata e vai impactar no final ali o cálculo da remuneração dos trabalhadores. Então eu falo, o departamento pessoal, o departamento precisa ter muito orgulho de ser DP, porque a gente calcula os salários, benefícios de todas as outras profissões. Então é muito importante e passar isso também para quem está começando, que olha a importância do seu trabalho aqui, né? Um erro, algo que acontece ali, a pessoa não entender exatamente o que está acontecendo, é uma cascata e vai impactar no final ali o cálculo da remuneração dos trabalhadores. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse aqui é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você que é contador ou contadora. Se você está chegando aqui agora nesse canal e não conhece, a gente está fazendo o maior programa de podcast. Toda quarta-feira sai um episódio novo que ajuda você que é entusiasta do mercado contábil, você que trabalha no escritório de contabilidade, você que é dono de uma empresa contábil. Então, já se inscreve aqui se você não for inscrito e pode ter certeza, saindo desse episódio aqui, você vai ter mais de 50 outros para você maratonar e, cara, dá um upgrade na sua empresa de contabilidade ou até mesmo na sua carreira, que é um assunto que a gente vai falar hoje também. E você que já me conhece, já sabe, né, que aqui é um conteúdo de qualidade. Então, você já deixa o seu like desde o início, pelo amor de Deus, hein? A gente sabe que muita gente está assistindo os conteúdos, mas não está deixando o like. E muita gente também está assistindo os conteúdos, mas não está inscrito. Então, eu quero muito contar com a ajuda de vocês. Se inscreve aí no nosso canal. Você vai estar fortalecendo esse movimento que a gente está fazendo aqui no Mooncast e cada vez mais, né, proporcionando que a gente traga mais convidados de peso, como a gente tem hoje aqui no Mooncast, tá certo? Se você não conhece a Moonflag, que é a minha assessoria de marketing, né, eu sou o Matheus Santos, sou fundador da Moonflag. A Moonflag é uma assessoria de marketing que atende mais de 500 escritórios de contabilidade de todo o Brasil, e a gente já gerou em 2026, agora nos 3 primeiros meses, o equivalente a 2.400.000 reais em receita anual para os escritórios que a gente atende. Eles já venderam mais de 220 mil reais até o presente momento, e você pode ser o próximo. Só clicar aí nos links abaixo e conhecer a Moonflag, tá certo? E eu falei, né, já introduzi falando que hoje a gente vai falar um pouquinho de carreira, porque hoje eu estou com uma pessoa que é especializada na área de departamento pessoal. Então, para tudo você que está me ouvindo aqui, que tem um pezinho no DP, que já trabalhou nessa área, que empreende na contabilidade, mas já teve contato com o departamento pessoal, é obrigatório esse episódio para você. Eu quero agradecer a Fernanda Rita, que está aqui com a gente hoje. Fernanda, é muito prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo até o Mooncast. É um prazer ter você aqui com a gente. Quem não te conhece, se apresenta para as pessoas que não conhece, Fernanda. Vamos lá. Eu sou a Fernanda Rita. Sou especialista em departamento pessoal. Bom. Atuo nessa área, vai fazer 30 anos. Então, desde o departamento pessoal, que ela era bem manual, até hoje, que é tudo online, tudo via e-social, né? Atuo como professora de departamento pessoal e também consultora dessa área do DP. Muito bom. E, Fernanda, você falou que quase 30 anos de departamento pessoal. Quase. Você passou por escritório, você já me contou, passou por empresas, né? Passei. Início da minha carreira foi em escritório contábil. Iniciei lá quando eu tinha 15 anos, escritório contábil na recepção. Logo fui chamada para o departamento pessoal. Eu nem sabia o que era departamento pessoal na época, viu? Sabia que calculava os salários, mas não entendia esse mundo do DP. Então, trabalhei em escritório contábil, fui para empresas, depois voltei para escritório contábil, empresa novamente, fui para a área educacional que eu estou hoje, a parte educacional e também terceirização de folha de pagamento. Eu também executo essa questão de folha de pagamento, terceirizando a folha. Muito então, bom. Essa é o meu caminho dentro do departamento pessoal. Tenho várias perguntas para fazer para você aqui, Fernanda. Eu vou fazer a pergunta clássica do podcast nesse momento, mas tenho muita dúvida aqui sobre departamento pessoal e carreira na contabilidade para você. Mas vamos lá.
Nesses quase 30 anos de departamento pessoal atendendo empresas, né, internamente e também no escritório contábil atendendo clientes, qual que é o maior aprendizado que esse setor te proporcionou que se você tivesse, por exemplo, no setor fiscal, você não teria, no setor contábil você não teria, ou até mesmo se você tivesse em outro mercado, você não teria? O que o departamento pessoal te proporcionou de aprendizado que é singular, que é único, que só lá você teve? O que acontece, principalmente dentro dos escritórios contábeis que eu trabalhei. Eu iniciei no escritório contábil. E é algo que eu falo que, assim, o escritório contábil, para quem está iniciando no departamento pessoal, é a melhor escola de DP. É a melhor escola. Porque hoje o profissional que trabalha no departamento pessoal, ele não tem um curso superior de DP, né? Ele, às vezes, faz a faculdade ali de recursos humanos, e dentro da faculdade só tem uma disciplina de departamento pessoal, e ele é muito superficial. Então, o escritório contábil, né, você vai aprender muito sobre o departamento pessoal de diversos ramos de atividades de empresas diferentes. Legal. Né? Principalmente com o escritório misto, que atende ali diversos ramos de atividade, você vai lidar com diversas convenções coletivas, você vai lidar com diversas empresas de diversos tamanhos e ramos de atividades diferentes e características diferentes. Eu acho que, assim, o aprendizado para quem inicia no escritório contábil, essa pessoa, ela tem uma experiência profissional diferente de quem inicia no departamento pessoal numa empresa, por exemplo. Então, eu acho que... tenho certeza que até mesmo as empresas, quando vão contratar um empregado, um trabalhador ali de departamento pessoal, se a pessoa já trabalhou em escritório contábil, o recrutador tem um olhar bem diferenciado para esse profissional. É bem visto, né? É bem visto dentro do departamento pessoal, porque sabe que história contábil, a gente sabe do volume de trabalho, né? Atendendo diversos clientes, e sabe que a pessoa tem esse olhar de eu estou fechando uma empresa do comércio agora. Eu tenho que ter um olhar. Eu vou fechar uma folha de pagamento de uma indústria. Eu preciso ter um olhar diferente. É uma pessoa que vai se adequar a qualquer tipo de atividade que ela for executar em diversas empresas que ela, né, passar ali. Bacana. Me diz uma coisa, vamos começar o nosso assunto aqui, talvez tentando entender um pouco da ótica de escritórios, que é o nosso público principal. Sim. Pelo que você vê de mercado e as suas experiências, qual que é a estrutura ideal de um departamento pessoal? Em números, assim, um departamento pessoal que tenha 5 pessoas. Como é melhor fazer a divisão dessas pessoas, falando de funções? Eu boto a pessoa mais experiente para tratar com a carteira mais complexa. Como é que você enxerga que é o melhor caminho para dividir? Olha, um caminho que, assim, hoje a gente fala muito de departamento pessoal estratégico. Muito. É o que a gente vem falando, eu venho falando também isso, principalmente dentro do meu curso, falando bastante de departamento pessoal estratégico. Eu não posso só fazer a operação muito bem feita, eu preciso ser estratégico. E o que eu enxergo de maior falta, de maior carência dentro dos escritórios contábeis é ter alguém de departamento pessoal estratégico. Okay. Independente da quantidade de pessoas que você vai ter ali no DP, se você vai ter jovem aprendiz, auxiliar, assistente, analista, encarregado, tem que ter pelo menos uma pessoa estratégica. Essa pessoa, ela consegue enxergar qual vai ser, assim, a melhoria para cada cliente, né? Preciso ter uma pessoa com essa visão. Porque se a pessoa fica presa na operação, eu vou dividir cartelas de clientes, né? Vou dividir de acordo com a função, cada função vai ter uma cartela ali de cliente para poder executar. Ok. Mas eu preciso ter uma pessoa que tenha uma visão geral, enxergue qual a melhoria. Porque hoje o que acontece? O departamento pessoal é visto como um departamento que gera gasto. Porque ele vai gerar folha de pagamento, ele vai gerar os encargos ali trabalhistas, né? Então é um departamento que vai gerar muito gasto. Mas se você tem uma pessoa estratégica que está enxergando ali, olha, nessa empresa tem esse custo pagando em folha, mas a gente pode tirar isso da folha, colocar isso como benefício, a gente pode fazer uma política de premiação dentro daquela empresa para melhorar ali, fazer aquela questão de cargos salários com uma política de premiação. É interessante porque vai desonerar ali a folha de pagamento, vai diminuir. Desonerar, nem gosto desse termo porque a gente vai pensar na legislação de desoneração, né? Mas a gente vai diminuir o custo de folha de pagamento e você vai estar atendendo a legislação. Então, assim, precisa ter hoje. Hoje nós estamos em 2026, não dá para ter um departamento pessoal só de pessoas que estão ali
sabe, só na operação. Ok. Fechando folha, fechando encargos, fechando DCTF web, FGTS digital. Não dá. Hoje nós precisamos de ter alguém estratégico, pensando e analisando cada folha de pagamento, analisando cada cliente ali e verificar qual é a melhoria. Uhum. O DP é um departamento que ele se sente muito, às vezes, invisível. Né? Eu percebo isso dentro de todo o meu público de departamento pessoal, eu sinto isso. Eles sentem pessoas invisíveis, que elas estão lá só fazendo a folha de pagamento, né? Elas, porque 99% mulheres. Eu até tenho uma dúvida, por que você acha que a maior parte é mulher, gente? Todo mundo pergunta isso e a gente não tem uma aconteceu? resposta. Não sei o que acontece, mas o DP é uma área, assim, 99% feminina. Aham. É uma área que as mulheres ali estão em disparada. Eu sempre fico me perguntando, esse RH, DP sempre acaba sendo mais mulheres. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, comenta aqui, por que você acha que só tem mulher no DP ou a maior parte é mulher, né? Exatamente, é uma área Dá o teu palpite aí pra gente. muito feminina, é algo que a gente não tem ali uma resposta, mas é uma área que realmente o público feminino, ele domina. Eu falo que DP é só para os fortes, né? Então a mulher guerreira, trabalhadora ali, né? Consegue dar conta do departamento pessoal. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceira Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Mas essa questão do departamento pessoal ter alguém ali estratégico, eu acho que assim, faz com que os escritórios contábeis não sejam mais do mesmo. Hoje, né, estamos em 2026, a gente não pode ter só pessoas na operação, a gente tem que ter pessoas estratégicas. E o escritório contábil precisa, né, na tomada de decisão, ter uma pessoa do departamento pessoal também, para ela dar a visão do departamento pessoal também. Porque hoje, né, os clientes têm trabalhadores, têm os funcionários, têm os empregados. E os empregados, ali quando está recebendo tudo certo, tá ali entendendo o que eles recebem, né? Muitas vezes está pagando tudo certo, tá correto, mas o trabalhador às vezes ele não entende por que ele está recebendo daquela forma. E um trabalhador que tá ali sem entender, ele acaba ficando insatisfeito. E aí quando você tem um departamento pessoal que saiba explicar exatamente por que é calculado daquela forma, por que chegou naqueles valores, entende tudo aquilo, todo mundo trabalhando, entendendo o que está recebendo, trabalha muito mais motivado. Eu falo que, assim, a parte do corpo mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, se o trabalhador entende que o que ele está recebendo, ok. Então, dentro dos clientes, todos os trabalhadores desses clientes entendem exatamente o que estão recebendo, por que estão recebendo, tem com quem tirar as dúvidas, né? E essa pessoa estratégica, além de tirar essas dúvidas, que aí é coisa básica, mas ela consegue enxergar melhorias para as empresas. Eu acho que isso é muito importante. Então, o contador, na hora de tomar decisões, na hora de fazer uma reunião estratégica,
tem que pegar um empregado do departamento pessoal e colocar lá junto também, para auxiliar em todas essas tomadas de decisões. Não, legal. Então, em resumo, a estrutura ideal talvez seria uma divisão entre a operação e ter pessoas, ou uma pessoa pelo menos, focada em um RH mais estratégico. Exatamente. O que é um RH estratégico? Me dá para mim, vamos pensar agora, falando tecnicamente, vamos pensar no job description de uma pessoa que deveria ser esse papel estratégico. Qual é a diferença? O que ele faz que a operação não faz? E vamos tentar listar tarefas que hoje seriam interessantes que essa pessoa desempenhasse. Vamos imaginar que alguém que está aqui do outro lado quer ser esse RH estratégico ou quer fazer dentro da sua empresa. Como que é? Qual é a designação? Então, aquela pessoa que vai trabalhar realmente somente na estratégia do departamento pessoal, tá bom, ela precisa analisar a empresa de acordo, claro, com a legislação. Então, tem que ser uma pessoa com mais experiência no departamento pessoal, né? Não dá para ser uma pessoa que está iniciando agora. Ela tem que ter uma bagagem de experiência, entender bastante de legislação, né? Saber a diferença ali de convenções coletivas, enfim. Entender isso. E quando for analisar um cliente, por exemplo, ela pegar ali a folha de pagamento daquele cliente e verificar tudo que ele está pagando dentro da folha de pagamento, tá correto dessa forma? Eu posso implementar alguma outra coisa que vai ser menos oneroso? Você pode me dar um exemplo depois de um caso que você se lembre de assim? Porque isso eu achei bem legal, tá? Posso. Inclusive, eu fiz uma reunião há pouco tempo com uma empresa, exatamente isso. Ela estava com um problema, uma empresa pequena, ela estava com um problema referente a cargos e salários. Ela falou assim, olha, eu queria... Esse trabalhador aqui, né, citou aquele trabalhador, ele se destaca muito na empresa. Só que se eu aumentar o salário dele, todos os outros têm a mesma função, eu vou ter que dar um aumento ali salarial. E é uma empresa pequena, ela não consegue colocar uma política de cargos e salários, né, pelo tamanho dela. E aí eu sugeri a questão de premiação. Então, assim, por que você não desenvolve ali uma política de premiação? Você verifica, coloca quais são as regras dessa política de premiação, o empregado se destacar, né, ali executar o trabalho, menor tempo, se for vendas, maior quantidade ali de vendas, se for a execução mesmo, que consegue terminar o trabalho com a maior qualidade possível, que, né, o tempo ali de execução, faz um descritivo de uma política de premiação. E aqueles empregados que atingirem aquela premiação, você coloca X valor de prêmio. E prêmio, por exemplo, ele só tem incidência de imposto de renda. Ele não tem incidência, ele não entra com uma verba salarial dentro da folha. Então, a incidência de só imposto de renda, não tem FGTS, não tem o INSS, não entra lá como médias em 13º, férias, enfim. E você consegue colocar essa política de premiação dentro da empresa. E isso os trabalhadores vão receber aquilo, vão ficar mais engajados para receber, todo mundo vai querer ter aquela premiação, então, consequentemente, a mão de obra ali vai ficar melhor, mais qualificada, e a empresa ganha e os trabalhadores ganham também. Então, essa visão estratégica é você enxergar possíveis problemas que a empresa tenha em o que você pode fazer de melhoria. Então, pegar uma folha de pagamento, pegar uma empresa, eu digo folha de pagamento porque a minha visão de departamento pessoal está dentro da folha de pagamento. Então, a hora que eu pego a folha de pagamento, eu consigo enxergar todos os trabalhadores ali, tudo que eles estão recebendo. Legal. Outro ponto interessante, quantidade de horas extras, tem uma quantidade muito grande de horas extras. Por que tem essa quantidade de excedente? Talvez se você contratar um outro trabalhador, será que vai suprir essa quantidade de excedente? E aí a gente vai até para a parte trabalhista, né, de legislação, que existe hoje um limite de quantidade de horas extras. E a partir do momento que eu mando uma folha de pagamento com limite muito alto, eu estou mandando para o e-social que aquela empresa não está respeitando a legislação. E aí, para vir uma fiscalização, é um clique, eu falo hoje, é um clique no e-social, né, o Ministério do Trabalho, um clique, e você consegue enviar uma fiscalização, porque vai chamar a atenção. Então, o departamento estratégico é exatamente isso, que enxerga uma quantidade de horas extras muito grande, que enxerga uma quantidade de atrasos do trabalhador muito grande, faltas muito grande. O que está acontecendo aqui com esse trabalhador? Excesso de atrasos, excesso de faltas. Então, vamos tomar algumas medidas, algumas punições que existem na legislação. Claro. Eu falo que o DP não é para o trabalhador, nem para a empresa, é para a legislação. Então, nem para um lado, nem para o outro.
Tem que ser igual e a gente respeitar a legislação. Todo trabalhador tem seus direitos, mas também tem os seus deveres. Então, assim, aquele trabalhador está chegando muito atrasado. Tem ali algo para ser feito, um excesso de horas extras. Então, algo que a pessoa consiga enxergar uma folha de pagamento e consiga colocar soluções de acordo com a legislação, que vai estar correto, a empresa não vai ter nenhum tipo de problema, e vai diminuir o custo daquela empresa, né, de folha de pagamento, e vai motivar todos os trabalhadores também. Sim, sim. Então... Legal. Então, assim, aqui você falou de botar uma pessoa experiente, que conhece a legislação, para eventualmente visualizar ganhos, né, a partir da análise da folha. Exato. Trazendo um pouco isso para o meu campo de visão e meu campo de atuação com os empresários contábeis, né, eu sou adepto e gosto muito da ideia da gente produtizar, né. E aqui é bem interessante quando você parar para pensar em gerar valor para o cliente, que hoje eu acho que a dor do mercado contábil é justamente a desvalorização do serviço contábil, né? Sim. E aí olha que interessante, né? A gente fala muito de diagnóstico fiscal, e se eu, ouvindo você aqui agora, eu penso, né, se eu tivesse um escritório, por que eu não posso começar a fazer um diagnóstico de folha de pagamento? Como assim um diagnóstico de folha de pagamento? Justamente fazer um cheque. Imagina que você está fazendo uma proposta comercial, você aí que é contador está me ouvindo, né? Você está numa negociação com o cliente. E aí, aquela coisa, né? A gente quer sempre cobrar o melhor honorário possível, né? Por que a gente não pode embutir dentro dessa proposta no sentido de, olha, a gente tem um método aqui onde a gente primeiro passa a fazer uma validação da sua empresa, âmbito fiscal, âmbito folha de pagamento, departamento pessoal, né? E aí eu acho que aqui é legal você pensar em produto, né? Do tipo, cara, vamos fazer um diagnóstico, às vezes você pode encontrar alguma coisa ali que já gera um ganho inicial para o cliente e aumenta a percepção de valor, né? E isso no momento de uma negociação de uma proposta comercial é bem legal, né? Sim, tanto que uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu fiz uma reunião com uma empresa e passei toda essa parte estratégica, que eu enxergava na folha de pagamento dela de melhoria. E ela, no final da reunião, falou assim, nossa, eu nunca tive um serviço desse. Eu nunca tive alguém do departamento pessoal que me colocasse toda essa visão, que me mostrasse tudo o que você está me passando, né? Alguns acertos, precisavam acertar de acordo com a legislação, essa política de premiação que eu sugeri ali para ela, e ela falou assim, nossa, realmente é diferenciado isso. Então, assim, hoje, história de contabilidade, existe diversos escritórios, mas a gente tem que tentar realmente se diferenciar no mercado de trabalho. Isso para qualquer área, né? Então, assim, a questão de um departamento pessoal estratégico é interessante enxergar ali. A questão também de treinamento para as empresas, né? O empresário, ele não precisa e nem deve, não é para ele aprender o departamento pessoal, mas o escritório contábil, ele pode moldar o que ele precisa daqueles clientes. Então, eu preciso organizar os meus clientes referente à minha entrega de fechamento da folha, organizar ali meus clientes referente à entrega de pedido de admissão, demissão, férias. Eu posso dar um treinamento, e hoje o online é ótimo, porque você pode fazer isso de forma ao vivo e online. Eu posso dar um treinamento para os meus clientes só de departamento pessoal. Então, eu vou dar um treinamento referente admissão, um treinamento referente à rescisão e punições, né? Muitos empresários, às vezes, têm aquela dor ali de, eu tô com um problema ali com aquele meu trabalhador e eu não sei o que fazer. Então, se ele tem um conhecimento do que ele pode fazer, junto com o departamento que está enxergando isso, né? O departamento pessoal que está enxergando essas possíveis melhorias, flui para todos. E aí fica um escritório contábil que consegue entregar algo diferente. Ele consegue entregar algo que não é só eu entrego a folha de pagamento e os impostos na data ali para todas as empresas. Não, eu entrego uma consultoria também, né? Eu entrego uma mentoria para cada cliente. Eu acho que isso faz muita diferença e é o que o mercado tem muita necessidade hoje. As pessoas, elas não querem de forma genérica. Eu quero ter, né, um escritório contábil que consiga enxergar qual a minha dor, qual a minha necessidade, o que eu posso melhorar. Então, isso também tem que ir para o departamento pessoal. Porque muitas vezes na área fiscal já tem isso, na área contábil já tem isso, né? Mas na área de departamento pessoal, não.
E o Muito DP, bom. assim, eu sempre brinco, né? Claro, sempre vou puxar para o departamento pessoal, que é a menina dos meus olhos, mas é o coração da empresa, né? O departamento pessoal está lidando com os salários dos trabalhadores e lida também com situações diversas. Cada pessoa é uma pessoa, cada funcionário tem as suas particularidades e a gente precisa entender isso. E o histórico contábil precisa, eu acho que assim, investir nisso, investir em conhecimento para os seus trabalhadores do DP, mas também repartir esse conhecimento, mas de uma forma para a empresa, né, o que a empresa precisa saber, para as empresas também, para os seus clientes. Porque a hora que você dá um treinamento de rescisão e punições, por exemplo, para os seus clientes, isso acaba te ajudando, às vezes o cliente tirar dúvidas, às vezes o cliente tem alguma dificuldade, ele vai estar preparado, ele já vai saber, ele já vai entender um pouco ali da parte trabalhista e já vai saber quais decisões precisa tomar. Porque existem algumas situações dentro do departamento pessoal que são situações que tem que ser muito rápida, tem que ser muito imediata. Sim, né? sim, tem uma velocidade grande, né? Exatamente. O departamento pessoal e o departamento fiscal tem essa característica, né? O contábil acaba tendo uma outra característica, né? E beleza, um pouco na linha de talvez de carreira e liderança, né, no departamento pessoal. Eu acho que uma das grandes dores dos empresários que eu converso hoje estão no recrutamento, estão na retenção e no engajamento dos profissionais, né? Pelo que você observa, você que tem diversas alunas, né, no departamento pessoal e até mesmo nas conversas que você tem com outras empresas e escritórios contábeis, o que é um plano de carreira ideal para um profissional dentro da área de departamento pessoal? O que o empresário deveria proporcionar para que uma pessoa desempenhasse um bom trabalho dentro do DP e crescesse dentro da empresa? Qual que é a tua dica? O que é o PDI ideal? Olha, o que acontece dentro da história contábil, né? A grande maioria dos profissionais de departamento pessoal de história contábil reclamam basicamente da mesma coisa, que é a questão de remuneração, né? Claro, existe exceções, existem escritórios que têm ali uma questão de remuneração muito interessante, mas a gente sabe que isso é exceção. A maioria dos escritórios contábeis, a remuneração ali para o departamento pessoal, enfim, para todos ali, né? Sim. É uma remuneração que não é atrativa. Então, o pessoal faz assim, ele aprende no departamento pessoal, uma escadinha, e depois vai para uma empresa. E fica ali naquela empresa. Por que ele sai? É ruim se a gente for falar de remuneração. O que você acha? Será que a gente poderia falar de médias? É um pouco difícil, né? Porque o Brasil é tão grande, né? Médias é complicado. Mas o que é uma remuneração atrativa para o nível de uma pessoa? Vamos tentar chegar nessa informação? Será que você consegue me ajudar com isso? Olha, vamos. Eu acho que assim, uma pessoa que tá iniciando, vamos pensar, vamos por faixas. Estou iniciando agora no mercado, vou para o escritório. O que você acha? Olha... A gente pode colocar aqui alguns valores, assim, pensando em capitais, né? Porque... Pode ser, pensando em capitais. Mas assim, e outra também, só pra gente discutir mesmo, pra dar uma ideia. Sim. Eu acho que a questão, assim, a pessoa tá começando, iniciando, aprendendo, cru ali no departamento pessoal. Uma faixa salarial a partir ali de uns R$2.000. Bacana. Eu acho interessante. Beleza. A pessoa tá começando no mercado. A gente sabe que a gente tem um certo problema com essa nova geração. Que tá vindo agora, né? Os jovens estão vindo agora. Eles querem receber um salário maior. Qual que é a sua opinião? Essa questão da geração, ela realmente é uma geração preguiçosa que não quer trabalhar ou não é bem assim? O que você pensa, Fernanda? Eu acho que não é bem assim. Eu tenho um filho de 17 anos e tá no mercado de trabalho já está trabalhando, né? Ele quer trabalhar, então vai trabalhar. E o que eu penso? Essa geração que vem agora, que está entrando no mercado de trabalho agora, é uma geração dos pais da minha geração, né? É uma geração que a gente... tudo que minha mãe e meu pai não pôde fazer por mim, eu vou fazer pelo meu filho. E a gente acabou que fez uma super proteção para aquelas, né, aquelas crianças que hoje estão iniciando no mercado de trabalho. Então, com seus 18, 19, 20 anos aí, está iniciando no mercado de trabalho. E a gente acabou querendo abraçar demais e proteger demais essa geração. E aí, essa geração, ela, além disso, dessa super proteção, é uma geração que começou com a internet, assim, né? Já no auge.
da internet, quando eles nasceram, tudo já era online, né? E eles têm acesso a muita informação. O que eu entendo, qual a minha opinião dessa geração? Se você coloca aquela geração para trabalhar e você mostra qual é a importância do seu trabalho, daquele trabalho ali no mercado, naquela empresa, vou contratar um jovem aprendiz lá dentro do departamento pessoal. Ele vai para o arquivo. Se você mostrar qual é a importância daquele serviço, ele vai entender que ele se faz parte importante também ali. Então, o que eu percebo é que, às vezes, o mercado vai contratar um jovem ali e dá aquela função ali para ele fazer. Não falo quão é importante a execução daquele trabalho, porque é um trabalho dentro de um arquivo, por exemplo, ou dentro de um processo de separação de documentos, ele é tão importante quanto o fechamento da folha de pagamento. Porque é algo que é feito ali desorganizado, não está organizado, né? Ele não entende qual é a importância do trabalho dele, ele se sente desmotivado, é o que eu percebo bastante. E aí eles querem ter um bom salário, mas não sente que são importantes dentro daquela função. Aí, a partir do momento que ele entende que, não, a minha função aqui é importante, eu faço parte aqui da empresa e a atividade que eu faço também é importante, eles começam a enxergar aquilo de forma diferenciada, não busca só essa questão, quero salário. Eles precisam enxergar, o jovem hoje, onde eu cheguei e até onde eu posso chegar. Ele precisa ter muito claro isso. Eu cheguei aqui na empresa com essa função de auxiliar e eu posso chegar até essa função aqui de supervisão, de liderança. Ele precisa enxergar isso. Se ele não enxerga isso, eu acho que ele se torna aquela pessoa muito desmotivada. Muito bacana. E isso que você colocou aqui, eu acho que é legal e eu penso do meu lado, que acaba aprendendo bastante com os podcasts também, né? E eu penso que independente da empresa você tem esse desafio, né? Por exemplo, uma coisa que eu pensei aqui agora, o que a gente poderia pensar em fazer aqui como empresários, né? Cara, tô contratando alguém para a área fiscal, para a área do DP ou para o contábil. Pô, essa pessoa vai fazer um trabalho mais operacional, né? Posso fazer às vezes um onboard, que a gente faz no RH, né? O onboard inicial do colaborador normalmente é uma visão geral da empresa. Sim. Poderia já acoplar dentro desse mesmo onboard uma visão geral do departamento e a importância da tarefa que essa pessoa vai fazer. Olha que legal, dica prática aí pra você que tá fácil de fazer. Se você já faz onboard, né? Pô, entrou uma pessoa do DP, põe a primeira parte, uma visão geral da empresa, põe uma segunda parte pro líder, falar da importância do impacto que o trabalho dele gera no cliente e, consequentemente, nas pessoas. Isso é legal, né? Porque a gente transforma aqui o que está sendo dito em ações práticas. Eu acho que é uma coisa que está no alcance de todo mundo fazer, mas acaba não fazendo. Atenção você que é ouvinte do Mooncast, eu tenho um convite especial para você. Eu estou reunindo as mentes mais brilhantes do mercado de contabilidade, especialmente aqueles que são ouvintes assíduos do Mooncast, aqueles que estão toda semana acompanhando cada episódio que a gente lança aqui. Eu estou montando uma comunidade no WhatsApp, onde a gente disponibiliza um resumo do podcast da semana. Esse resumo ele é praticamente uma apostila para você estudar e compartilhar com o seu time aí. Isso tudo é de graça, tá? Por lá também a gente discute temas como inteligência artificial, marketing, vendas e processos para contadores, mercado contábil em geral. Contudo, eu só quero que você entre se você de fato é uma pessoa que acompanha o Mooncast toda semana, porque a gente vai discutir coisas técnicas e profundas lá dentro. Se você quiser participar, um convite para você é gratuito. Você se cadastra aqui no QR Code na tela ou clica no link da descrição e faça parte desse movimento de pessoas que estão interessadas em transformar o mercado contábil num mercado mais profissional e sofisticado a cada dia. Eu te vejo na comunidade do Mooncast. Exatamente. E é simples, né? Ensinar, né, as pessoas... Na Moonflag a gente tem um treinamento que rola cada mês, que a gente chama de bootcamp. O que é o bootcamp? A gente tem a integração, tem o onboard e... a gente junta lá a cada 5 pessoas, 6 pessoas, normalmente por mês acaba entrando. E aí a gente bota eles na sala e aí faz lá um treinamento de manhã até a tarde, passando por todas as áreas da empresa. Então o que a gente faz? Aí eu começo com esse treinamento às 8 horas da manhã, eu faço a abertura dele. Aí eu vou explicar a história da empresa, vou contar a história do sócio, a minha história, como é que é o mercado contábil, eu explico tudo de mercado contábil, explico a história da empresa, como é que a gente está posicionado no mercado contábil. Então, aí, por que eu faço isso? Olha que interessante, né? Porque eu também trabalho muita galera, você viu, né? Você foi na Moonflag, é muita galera jovem. Então eu vou, aí quando a pessoa vem trabalhar no mercado contábil, fica aquela coisa, nossa, mas o mercado contábil não é tão atraente. Eu gosto de usar essa palavra que eu acho que ela funciona para o mercado de trabalho, não é tão sexy. Sim. Entendeu? E aí, o que eu faço? Eu começo a vender para aquela pessoa que está entrando na empresa que o mercado contábil é incrível, que é do caralho,
Que, tipo assim, porra, cara, olha essa empresa, olha essa pessoa, olha esses caras, olha esses são os influenciadores, olha que bacana, e olha o movimento, olha o que é feito, esse é o número, mostra os big numbers. Pô, são mais de 100 mil empresas contábeis, são mais de 530 mil profissionais CRC ativo e mais de 1 milhão que trabalham em escritórios. Eu começo a contar toda a grandiosidade do mercado contábil, as disrupções tecnológicas que foram acontecendo, os grandes players. Então, ó, isso aqui é a empresa gigante, e eu vou vendendo aquela ideia pro cara ver que ele tá no mercado legal. Sim. Então eu faço isso. Eu vou vender, eu falo, cara, você tá no mercado legal pra caramba, e a gente tá muito bem posicionado nesse mercado, olha que bacana. Você tá trabalhando numa empresa que é referência no mercado, que é muito bacana. E aí, pra quê? Pra que eles sintam justamente, nossa, que legal que eu tô aqui. E não fica com aquela imagem, tipo, eu atendo o mercado contábil, não é legal. Entenda, tudo depende da narrativa que você constrói, né? E eu faço isso, primeiro, porque realmente é o que eu acredito. Então eu gosto de vender a minha visão, a visão que eu tenho do mercado contábil pra quem trabalha comigo. Todas as pessoas participam desse treinamento do bootcamp. Aí eu saio, a minha parte acaba, né? Aí eu saio, é uma parte mais institucional. Aí vem o Caio lá do comercial, que é o gerente de vendas. Vai explicar como é que a gente capta cliente. Aí vai assim, todos os gerentes vão passar lá e vão explicar cada função e cada etapa da empresa. Para que eles se sintam encantados, né, com o negócio e sintam que o seu trabalho faz parte de algo maior. Então, pertencentes ali, exatamente. E no final, só uma dica, desculpa. Só uma dica para você, realmente, se você quiser fazer. No final, a gente tem o nosso RH, ele faz um quiz para as pessoas com perguntas sobre o que aconteceu e aí faz um pódiozinho, primeiro, segundo, terceiro, e aí eles ganham coisas personalizadas, tipo assim, cara, ele ficou em primeiro, ele ganhou uma camiseta da Moonflag ou uma caneca, enfim, então tem algumas coisas assim que eu sei que rola lá. Mas desculpa, eu te interrompi, mas só para falar, eu acho que é uma dica válida. E outra que eu falo assim, quem trabalha no departamento pessoal, tá no departamento pessoal, tem que pensar que você calcula o salário de todas as profissões, né? Olha como é importante ali o seu trabalho. Não é você que calcula, você está ali como auxiliar, mas você está auxiliando a esse cálculo, né? Um erro dentro de um departamento pessoal impacta a remuneração, o salário de um trabalhador. Então, a gente tem que entender o quanto é importante e o quanto é valioso a nossa execução, o nosso trabalho feito ali de qualidade, feito sabendo exatamente o que está fazendo, não só apertando o botão. É o que o profissional de departamento pessoal odeia ouvir, vocês são apertadores de botões. Não é. E que o E-Social vai substituir o departamento pessoal. Jamais. Porque precisa de pessoas ali para estar analisando cada situação e colocando na operação e calculando cada situação. Então eu falo, o departamento pessoal é um departamento que precisa ter muito orgulho de ser DP, porque a gente calcula os salários, os benefícios de todas as outras profissões. Então é muito importante e passar isso também para quem está começando, que olha a importância do seu trabalho aqui, né? Um erro, algo que acontece ali, a pessoa não entender exatamente o que está acontecendo, é uma cascata e vai impactar no final ali o cálculo da remuneração dos trabalhadores. Mas acho que se sentir pertencente à empresa, entender exatamente o que a empresa que eu trabalho faz, o que é realizado ali, é essencial, precisa acontecer. Muito legal. Voltando no nosso raciocínio, não esqueci, por isso que é bom anotar. A gente falou das pessoas de entrada, então legal, o cara tá entrando, R$2.000, bacana, eu concordo com você, eu acho bem bacana. Aí essa pessoa vai progredir, vamos chamar essa pessoa aqui de júnior? Sim. Então esse cara aqui é um júnior ou um aprendiz, como você falou, eu vou chamar assim de júnior, analista júnior. Aí depois essa pessoa já tem um certo tempo de experiência, se destacando dentro da empresa, vai para um nível mais pleno, uma pessoa com uma maturidade mais intermediária. Eu quero fazer a jornada junto com você, do momento que a pessoa entra até o momento que ela resolve sair do escritório, quanto que ela ganha em cada estágio. Aí eu quero chegar nessa remuneração para ajudar a turma que está nos assistindo. 2.000, esse momento mais pleno, a pessoa já com uma certa maturidade, você acha que ela deveria estar ganhando quanto? No mínimo, pelo menos R$1.500 a mais daquela primeira função. De 3.500 a 4. 3.500 a 4. É uma pessoa mais plena, a gente pode chamar assim? Sim. Quanto tempo tem de carreira uma pessoa mais plena? Em torno, pelo menos, no mínimo, uns 5 anos, por aí. Interessante. Então, essa pessoa de mais ou menos aí uns 5 anos deveria estar entre 3,5 e 4K. Exatamente. Legal. E aí, vamos agora então do que eu imagino que seria a etapa que ela começa a pensar, não tá valendo a pena para mim, vou sair. Nesse momento que ela começa a pensar isso, você acha que ela tá ganhando quanto, mais ou menos? Vamos imaginar a última esteira, né? A pessoa mais sênior, assim, ela deveria estar ganhando o quê? Uns 6, 7? Não sei. Por aí. 6, 7? Então, vou chamar aqui de 7, sênior. acho que um 7. Sênior, deveria estar num 7. Beleza. E aí, no 7, ela pensa, puta, agora já acabou aqui pra mim,
e eu vou buscar outra coisa no mercado? É mais ou menos isso que acontece? Eu acho que a pessoa nem chega no sênior. Não chega. Não. Ela tá ali no pleno, ela saiu. O que seria ali... pagar abaixo, então, dependendo da situação? A gente falou aqui do pleno. Você acha que tem muitas pessoas no mercado com 5 anos que estão recebendo muito menos que esses 3,5 aqui? Estão. É mesmo? Estão. Tem muita gente recebendo menos do que esse valor. Entendi. Eu consigo tirar essa média justamente por conta de alunos, por conta quando a gente faz algum evento, né? E capta ali os profissionais de departamento pessoal. E uma das perguntas é a faixa salarial. E a maioria que está ali nessa quantidade de tempo de experiência está recebendo menos do que isso no mercado. E é bom você falar isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tem aí pessoas nos assistindo que estão pensando, nossa, mas eu tô dentro do que eles estão falando, eu tô pagando dentro, eu tô pagando até acima, mesmo assim eu tô tendo problema de engajamento e dificuldade de reter. Então, se isso tá acontecendo com você, provavelmente o seu problema não é remuneração, né? Sim. O seu problema é justamente, o seu desafio, ele tá justamente em transformar a jornada do colaborador numa jornada mais interessante, vender melhor o que é a empresa e onde ela está e para onde ela vai. Uma outra coisa da geração atual que eu acho que acaba sendo um complicador é essas pessoas, elas precisam de desafios e precisam olhar que elas estão progredindo. Eu me sinto assim, inclusive. Eu não consigo trabalhar num lugar se 1, 2 ou 3 ou 10 anos esse lugar não mudar. Esse lugar tem que ir para algum lugar. Essa empresa ela tem que ir para algum lugar. Se ela ficar na mesa, chegou a hora que eu saio, eu posso ter que sair para ganhar menos. Sim. Só para eu viver algo diferente. E eu acho que muitas pessoas se identificam um pouco com o que eu tô falando aqui. Então, ou seja, uma empresa precisa crescer. Porque se ela não crescer, ela não vai dar espaço para as pessoas. Quando eu tô falando de crescer, galera, não tô falando só de dinheiro. Não é só a pessoa ganhar mais. É crescer mesmo. É crescer no sentido. Atender mais clientes mais complexos. Ter novos desafios na carreira. Vivenciar coisas novas. E isso vem com o crescimento. Então, eu acho que na minha leitura, acho que o mercado contábil, ele tem esse desafio que é engajar o colaborador e, na minha cabeça, o engajamento ele parte do desafio e do crescimento. Se não tem desafio, não tem crescimento, se é uma coisa muito monótona... Aquele arroz com feijão, o tempo todo. Não tem problema você fazer a tarefa repetitiva, desde que você fala assim, eu tô fazendo ela aqui agora, mas amanhã eu vou para esse cargo. A empresa tá crescendo, eu vou virar líder. A empresa tá crescendo, caramba, eu vou ter pessoas para gerenciar. A empresa tá crescendo, eu vou ter outro projeto para tocar. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia. A minha leitura, o que você acha? Sim, eu penso assim também. Eu acho que o ser humano, ele não pode deixar de aprender. A hora que ele deixa de aprender, a vida fica muito chata. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, pelo menos, né? Sempre, cada dia tá aprendendo uma coisa nova, tá sempre aprendendo algo diferente. Se eu ficar ali, só fechando folha de pagamento, fazendo aquilo todo mês, sempre a mesma coisa, realmente, aquilo se torna cansativo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. A cada atualização que o governo coloca, independente, né? Qual é a atualização, qual é a modificação dentro do departamento pessoal, eu adoro. Eu adoro mudanças, porque realmente para mudar mesmo, para não ficar aquela questão do departamento pessoal sempre ali fazendo a mesma coisa. E o que veio de 2018 para o departamento pessoal de 2018 para agora é um departamento pessoal completamente diferente. Então, a cada dia tem algo novo, tem algo diferente. Isso me move, eu gosto, adoro. Vai existir uma atualização nova. Adoro essas atualizações, porque é o departamento pessoal que já saiu completamente do manual e hoje ele tá todo no digital, ele tá todo online. Então, tem que estar aprendendo a cada dia. Então, às vezes você tem um trabalhador ali e aquele ele só executa sempre a mesma coisa. Realmente, para ele, se torna chato, se torna algo ali do arroz e feijão o tempo todo. Ele quer buscar novas oportunidades. E aí, uma deixa de... você tem um ótimo profissional, ele já é pleno ou sênior. Coloca ele na questão estratégica dentro da empresa, né? Eu quero agora que você... não vai ficar tanto na operação, eu quero que a gente coloque nas tomadas de decisões, coloque ele ali na questão estratégica, para o que ele pode fazer de melhoria, fazer treinamentos, visitar clientes, ir realmente ali para poder enxergar algo que você possa trazer de diferente para os seus clientes. Eu acho que você vai dando esses passinhos, né? É uma escadinha que ali aquela pessoa vai percorrendo dentro do departamento pessoal, dentro do escritório contábil, e faz ela estar sempre estimulada, né? De estar sempre evoluindo como profissional. Sim, eu concordo com você. Eu acho que, assim, para o empresário, do meu ponto de vista, ele tem que transformar a empresa dele numa coisa que ele
entende que é interessante para ele e para os demais, né? Isso eu acho que talvez na relação hoje, pelo menos os meus 2 centavos de contribuição com esse problema gigantesco, que é o problema de recrutamento e seleção em todas as áreas, inclusive na minha também, na área de marketing. Qual é o maior desafio? Você compete hoje com empresas que são muito interessantes para o colaborador em diversos aspectos, tanto em aspecto de benefício, quanto em aspecto de rotina de trabalho, assim por diante. E, putz, cara, vamos supor, eu quero que o cara vai para o escritório presencial todos os dias, mas o escritório não tem uma estrutura bacana, não é legal, não é atraente para o colaborador, principalmente esses mais jovens, é complicado. Sim. E assim, a empresa ela tem que ser uma marca que o cara goste de trabalhar lá, velho. Infelizmente, eu vejo pela Monflag, eu recebo pessoas no meu Instagram, ou até no Instagram da empresa, cara, muita gente interessada em trabalhar na empresa, mas pelo que a empresa transparece de pra fora, sabe? Que isso acaba, o marketing e o posicionamento, ele acaba virando ferramenta de recrutamento também. Então o cara vai conversar no RH, vai ter um materialzinho pra mostrar, né? No onboard, tudo muito alinhado, o branding da empresa muito alinhado, que faz o cara encher os olhos, ele fala, nossa, que legal. Acho que todo mundo aqui, a gente é muito distante de uma empresa com um faturamento infinito. A Google, o Facebook da vida, é o sonho de consumo de qualquer pessoa trabalhar nessas empresas. Sim. A gente não é essa empresa. Só que assim, como que a gente pode melhorar e se aproximar mais disso? Como que a gente pode fazer um ambiente de trabalho bom, ter qualidade, trabalhar a marca, branding, uma coisa que seja atraente, porque o cara que tá do outro lado que queira fazer parte, entendeu? Ele queira estar junto, que ele acha legal, que ele acha bacana, ele olha de fora e enche os olhos. Querendo ou não, a gente tem que transformar nossas empresas em empresas atraentes. É complicado, né? Hoje acho que a gente vive esse dilema. Eu acho que no passado ninguém se preocupava. Quer trabalhar aqui, não quer, beleza, outro quer. Antigamente era muito assim. Sim. Não tinha muita oferta. Hoje é o contrário. Hoje você tem que vender a empresa pro colaborador. Tanto quanto você vende pro cliente, você tem que vender pro colaborador. O cara tem que querer estar dentro, ele tem que querer crescer na empresa, ele tem que querer. E ele precisa ser seduzido para isso, no bom sentido, né? E eu acho que as empresas que conseguirem fazer isso melhor vão acabar tendo vantagem competitiva. Porque o cara hoje não está olhando só para grana. Por exemplo, eu tenho certeza, o que você falou aqui das faixas que você me disse, eu tenho certeza que tem muito cara que está nesse momento me ouvindo, falando, caramba, eu pago isso ou mais e tem um funcionário desengajado. Eu sei porque eu tô falando porque eu ouço muito, eu converso muito com o contador. E a todo tempo eles estão falando, nossa, mas o cara ganha 5 conto, ganha 6, e o cara não quer. Ele está desengajado, ele está triste, ele está desmotivado. Mesmo assim, ele não quer continuar na empresa. Então, o salário acho que é uma etapa que precisa ser resolvido. Se isso não está ajustado... No volume maior, a questão salarial, no grande volume, realmente. Mas não é só salário, né? Não, longe disso. O que acontece? O empresário, ele precisa pensar o que tem de tão atrativo nessas empresas, por exemplo, na Google? O que tem de tão atrativo na Google que as pessoas querem trabalhar lá? O que eu posso implementar dentro da minha empresa para ser parecido também? Né? O que essas melhores empresas que as pessoas sonham em trabalhar têm de diferente que eu posso colocar dentro da minha empresa? E às vezes sem custo algum. O que eu posso fazer, né? Hoje, a geração mais jovem é uma geração que ela não vai ficar só trancada no escritório, trabalhar no presencial todos os dias, né? Principalmente quando a gente fala de grandes capitais, o trânsito, o deslocamento, a pessoa já chega a trabalhar cansada, né? Ela, às vezes, muda de empresa, né, de emprego ali, vai para um outro local, por conta da distância, às vezes, da residência dela até a empresa. Então, tem a necessidade mesmo de estar todo dia presencial ali? Se a pessoa tem aquela demanda de trabalho, e aquela demanda de trabalho precisa ser concluída em X tempo, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar lá na empresa, ela pode estar na casa dela, ela pode estar na praia, na casa de praia, ela pode estar em qualquer lugar. Ela precisa executar aquele trabalho naquele X tempo. É algo que... Empresa contábil é uma empresa que muitas vezes é muito tradicional ainda. Né? Existe as exceções, mas a maioria é muito tradicional. Então, quer o trabalhador ali todo dia, no presencial. Eu acho que isso não é um problema, assim, tá? Eu acho que é o lance seguinte, o que eu tô fazendo pra ser atraente pra esse cara? Sim. Tipo assim, às vezes às vezes você tá num sistema híbrido ou no home office, você pode perder uma pessoa pra ir trabalhar num lugar que é todo dia presencial. Sim. Isso pode acontecer. Mas a questão é, por que é legal pra essa pessoa? O que eu faço de interessante pra essa pessoa vir pro escritório? Na minha cabeça, eu penso dessa forma. Sim. Pô, cara, tem que ir pro escritório todo dia, por exemplo, né? Pô, legal. Por que essa pessoa se animaria? Ela viria pro escritório contente com o trabalho dela, feliz com o trabalho dela. E não, porque assim, a pessoa pode estar feliz com o trabalho dela trabalhando presencial ou triste trabalhando de home office. Também.
é uma relação difícil, sabe, de colocar como um critério absoluto. Mas, ao mesmo tempo, acho que fica a equação aqui que é difícil, como é que essa pessoa vem trabalhar todos os dias e trabalhar feliz? Vou te contar um exemplo meu na Monflag. Eu sou muito mais adepto do presencial do que do home. Eu falo isso pra todo mundo. Se tivesse que escolher entre um e outro, é presencial. Pra mim, sempre foi essa lógica. Hoje a gente trabalha em modelo híbrido por quê? Porque eu entendo que é eficiente. Eu acho que funciona. Mas o comercial ele vai todos os dias, a liderança vai todos os dias. Como é que foi a liderança, o comercial vai todos os dias? Não foi uma decisão da empresa. Olha só que interessante. O Caio, que se tornou gerente, quando ele se tornou gerente, passou a partir daí, porque já era uma critério a liderança todos os dias, ele ia também. Ele ia também, e aí começou o comercial também a ir. Não foi obrigado. Tipo assim, começou um aí todo dia. Daqui a pouco outro, virou parte da cultura. E hoje eles vão todos os dias lá no comercial. Aí hoje, quando eu vou contratar alguém, lógico que tem que contratar alguém que vai todos os dias, porque vai toda a equipe. Sim. Então assim, mas não foi em nenhum momento eu tomei essa decisão, o RH partiu deles lá. Aí eu até fico pensando, às vezes eu falo, caramba, né, cara, como é que foi que isso aconteceu aqui? Porque todo mundo justamente não quer ir para o escritório todo dia, só que eles vão, cara, e vou te falar que são uma das equipes mais felizes, mais engajadas que a gente tem hoje. Eles vão lá, e à tarde eles vão lá e compram um bolo, tomam um café, e pô, é uma vibe, é uma energia legal, é vendas, né? E assim, me parecem pessoas que gostam muito de estarem no escritório e porque todos os dias. O escritório é atrativo. O escritório é atrativo, a cultura é boa, Sim. é uma série de fatores. Sim. Mas o que eu quero dizer é isso, tipo assim, hoje eu tenho situações, pessoas, normal, é muito comum não pegar, a pessoa fala, eu tô afim de vir todos os dias. Assim, sabe, tem vários elementos que eu acho que a gente daria outro podcast pra gente falar sobre, mas é interessante, essa é uma discussão bacana, né, que é o que a gente faz para se tornar mais competitivo nesse ponto que é tão crucial hoje em dia, que é o recrutamento e seleção. Essa é uma dor muito grande de todos os mercados, né? Sim. E o mercado contábil também. Tá, de modo geral, assim. De modo geral. Todo empresário, quando você vai conversar com o empresário, a mesma reclamação, independente o nicho, a mesma reclamação é a questão de mão de obra, né? Ter ali uma mão de obra, recrutamento e seleção, selecionar, reter, é algo que tá geral, todas as empresas. Uhum. Ao contrário disso, queria agora que você falasse um pouquinho na ótica da pessoa, do indivíduo que trabalha, do ser humano que trabalha no departamento pessoal. Tem coisas também que muitas vezes eles pode fazer, que vai alavancar a carreira, acaba não fazendo. Então a gente falou muito aqui do empregador, a relação de empregador, empregado, mas e ao contrário também, né? O que você vê que pessoas do departamento pessoal batem cabeça, assim, e que profissionalmente acaba travando a carreira? O que acontece? Eu falo que o público de departamento pessoal, o profissional de departamento pessoal, é um público muito carente de informações, né? A gente não tem uma faculdade igual o contábil. Tem a faculdade de contabilidade. Legal. Né? Ele vai aprender a contabilidade lá na faculdade. Mas o departamento pessoal, não. Então, o departamento pessoal acontece como aconteceu comigo. Às vezes você cai de paraquedas dentro do departamento pessoal. E esse profissional de departamento pessoal, ele cai ali de paraquedas, ele começa ali a fazer a operação, tá, ali executar o seu trabalho. E muitas vezes, na maioria das vezes, esse que está iniciando, ele não tem ninguém para ensinar. Ele vai aprendendo ali na raça e ele não sabe exatamente o porquê ele está executando aquilo daquela forma. Eu falo assim, quem trabalha dentro do departamento pessoal tem que ser um profissional muito curioso, e a palavra é curioso mesmo. Ele precisa entender exatamente por que ele está fazendo daquela forma. Então, eu acho que assim, o bate-cabeça justamente aí. Eu estou fazendo, eu estou executando, mas eu não entendo o que eu estou fazendo. Então, você está apenas sendo um operador de sistema de folha. Você precisa entender o que você está fazendo. O sistema vai existir? Claro, deve, obrigatório. Mas eu preciso saber o porquê eu estou executando daquela forma. E o porquê dentro do DP é sempre a legislação. E aí, do DP, a gente está ali. Nós não somos contadores, nós não somos advogados para entender legislação. Então, é sempre essa dor, né? Mas como que eu vou entender essa lei? E outra, a legislação não está só na CLT também. Está em vários, é decreto, é norma, súmula, legislações à parte, né? Orientações jurisprudenciais, instruções normativas. Tá em uma dúvida, às vezes você precisa de 3, 4 fontes de legislação para você ter um embasamento. E acho que o ponto primordial que o profissional de departamento pessoal tenha dificuldade é exatamente não sei o porquê eu estou fazendo aquilo daquela forma. A hora que eu entendo, eu preciso calcular dessa forma,
né? Horário noturno, por exemplo, precisa ser dessa forma, porque tá lá no CLT, artigo 73, tem que ser desse jeito, tem que ter a hora reduzida. Eu entendi, é porque tá escrito aqui que eu preciso fazer dessa forma. Eu consigo entender, não, tem o sindicato da categoria, coloca uma regra diferente, né? Eu não posso esquecer de consultar essa questão do sindicato. Eu consigo, a hora que eu abro essa visão e consigo entender o porquê eu estou executando cada atividade dentro do DP, o profissional vai deslanchando, ele para de ficar batendo cabeça. Uhum. Porque a gente sabe que hoje no mercado de trabalho, as empresas, ela tem um quadro ali enxuto. Sim. É difícil você ter alguém dentro da empresa ali para ficar ensinando pro trabalhador, olha, aqui por que é desse jeito, né? Por que tem que fazer dessa forma? Qual a legislação para isso? Então, é importante que ele seja curioso e entenda que não é a opinião dele, não é a opinião da empresa, não é a opinião da Fernanda, é o que está dentro da legislação. Esse que é a regra. Sim. A partir disso, ele vai deslanchando, com certeza. Sim, e você sabe, né? A gente fez em março um especial do nosso podcast focado em mulheres. Então foi um mês especial da mulher, né? E aí a gente teve muitas discussões aqui em pautas que eram justamente direcionadas ao desafio que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, que eu tenho certeza que você também já deve ter enfrentado. E muito desse desafio tá justamente, mas será que ela sabe o que tá falando? Mas será que tá falando isso? Eu quero falar com um homem. Às vezes foram relatos que eu ouvi aqui durante essa sequência de episódios que a gente fez especial o mês da mulher. E isso que você tá falando é uma forma de eliminar, infelizmente, né, mas é uma forma de eliminar essa mística, porque começa a não ficar subjetivo, né? Cara, é lei e tal, é uma resposta pragmática. Sim, e eu, assim, de todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca tive esse problema. De todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca tive esse problema assim, mas a Fernanda me passou isso, mas será que é isso mesmo? Porque eu sempre tive esse método de trabalho, é um método que eu sempre tive comigo. Legal. Eu sempre coloquei assim, porque eu falava assim, mas eu vou colocar só isso pode ou isso não pode, ou tem que ser desse jeito, não tem que ser desse jeito. Eu sempre coloquei qual é a resposta, qual a dúvida e a legislação correspondente. Acabou, porque não é minha opinião. É o que está na legislação. E isso a pessoa vai ganhando autoridade. Bacana. Porque ela fala assim, não, ela sabe o que está falando. Ela sabe o que ela está explicando. Ela tira a dúvida. Então, não tem aquilo assim, então eu quero conversar com um homem para tirar essa dúvida. Ela ficou insegura, não soube me explicar. Não, você está com o embasamento da legislação. É isso sim, tem que ter curiosidade. A gente tem que entender o que está fazendo. Muito bom. E como é que você ajuda hoje, mulherada do DP, a se posicionar em carreira, crescer? E como é que você ajuda os escritórios contábeis hoje a desenvolver também equipes, focando em área de departamento pessoal? O que a Fernanda hoje entrega para o mercado? O que eu entrego, né? Eu tenho a questão do profissional de departamento pessoal, né? Eu tenho um curso online de departamento pessoal, que eu vou entregar exatamente assim, como que a gente tem que fazer cada etapa do DP, desde a admissão até a demissão. Eu ensino também, a pessoa está... eu recebi essa dúvida, como que eu explico essa dúvida? Até essa questão de explicar, olha, você tem que explicar isso, detalhar aquilo, né? Explicar dessa forma. Então, eu ensino profissionais de departamento pessoal, tanto na parte da operação, mas como se posicionar também. E um dos pontos primordiais é sempre colocar assim, o porquê, é colocar a legislação, sempre citar qual é a legislação. Então, é um público que eu percebo que eles quando entram no curso, com uma cabeça, falando com uma linguagem de um jeito, e quando elas estão finalizando o curso, meu esposo, que é meu sócio, ele brinca, parece que você fez uma mini Fernanda. As pessoas começam a responder, parece que é você conversando. Porque elas começam a se posicionar, falar qual a legislação, qual é a citação, tem que ser feito dessa forma, o porquê tem que ser feito dessa forma, né? Elas começam a ter uma postura profissional diferente. Então, é isso que eu coloco dentro do meu curso. Não um curso só teórico de legislação, não. É um curso de a pessoa se posicionar dentro do departamento pessoal, porque meu objetivo não é só que ela aprenda departamento pessoal, é que ela evolua profissionalmente. Bacana. Não é só aprender ali a fechar folha, a fechar um encargo, calcular o imposto de renda. Não. Eu quero que ela evolua profissionalmente. Eu quero que ela aprenda a executar, mas que ela aprenda a se posicionar ali dentro do mercado de trabalho. É isso que tem diferencial dentro do meu curso. E a questão de escritórios contábeis, a questão de treinamento, de atualizações para os profissionais de departamento pessoal.
Então, algumas vezes já fiz esse treinamento para escritório contábil, um dia de atualização no DP. Eu vou lá, qual que é a necessidade do escritório? A necessidade do escritório é um treinamento específico de admissão, demissão, folha, ou uma mescla de todas as últimas atualizações do departamento pessoal. Porque até o que eu comentei, desde 2018, parece que assim, de pisco o olho, mudou alguma coisa no DP. A cada momento está mudando algo. Então, às vezes, para os profissionais, às vezes para os escritórios poder acompanhar aquilo, é complicado. Sim. Então, eu tenho também esse treinamento, um treinamento só de atualizações. Quais foram as últimas atualizações do departamento pessoal? Para passar um dia ali no escritório contábil, passando todo esse treinamento, para quando terminar aquele dia, todo mundo vai estar ali, ó, de acordo com a legislação. Mesmo patamar. Exatamente. No patamar, tá todo mundo atualizado. Porque um profissional, um departamento pessoal desatualizado é a mesma coisa que não saber nada dentro do DP. Então, precisa estar atualizado constantemente. Então, essas duas frentes minhas de trabalho é exatamente para o escritório contábil, treinamento, e para o profissional de departamento pessoal, que é o curso. Bacana, uma pessoa desatualizada pode ser até pior do que quem não sabe nada, porque pode responder uma coisa errada. Exatamente, exatamente. A pessoa que não sabe vai pesquisar, pelo menos. Sim, pode. Vai pesquisar, vai achar que antigamente era dessa forma, então vou fazer dessa forma. E hoje mudou muito, né? Total. Muito. Muito bacana. A gente tá vendo aqui pelo tempo, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje. Fernanda, quem quiser te seguir, continuar te ouvindo, te acompanhando, qual é o melhor canal para falar com você? O meu Instagram, né, é @FernandaRitaDP. Lá eu coloco conteúdo diário de departamento pessoal. Muito bom. Muita atualização de departamento pessoal. Também constantemente, agora eu tô começando a fazer umas lives via no YouTube, porque no YouTube a gente consegue compartilhar a tela. Diferente, né, do Instagram. Legal. O Instagram a gente fica focado ali só você falando. Sim. YouTube eu consigo compartilhar a tela calculando mesmo. Fiz algumas lives no YouTube ali. Como que a gente vai calcular? Como que tá no YouTube? Fernanda Rita também? Tá, Fernanda Rita. Legal. E aí eu consigo compartilhar, né? Fiz algumas lives no YouTube, assim, uma tela no Word em branco, vamos pra live, hoje a gente vai fazer isso. E foi fazendo junto, então, prática, muito prática mesmo, Bacana. né? Ali do departamento pessoal. Então tem esses dois canais. Esses dois canais, Eu vou Instagram deixar e YouTube. Eu vou deixar os dois canais da Fernanda aqui na descrição para que você, né, principalmente se você for da área de departamento pessoal, esse vídeo chegou para você. Segue ela, acompanha o conteúdo que ela tem, porque não tem muita gente falando sobre especificamente departamento pessoal, e eu acho que é muito bacana o trabalho que você tem feito. E mais uma vez agradecer por ter vindo até aqui, foi um prazer ter você aqui com a gente no Mooncast. Você que ficou aqui com a gente até esse momento no episódio, olha, eu notei algumas coisas aqui bem práticas e eu acho que você tem tarefas a fazer aí na sua área de departamento pessoal, você que é empresário de contabilidade e você que atua dentro da área de departamento pessoal, né? Mais uma vez, garanto que você está inscrito aqui no canal para não perder os próximos episódios, toda semana sai conteúdo novo, mas quem está inscrito recebe primeiro. Um outro convite especial é a gente hoje tem uma comunidade do Mooncast, pessoas que gostam de discussão de empreendedorismo contábil, né? Se você é um desses, você está convidado a participar da nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente conversa, eu tô no grupo, fico falando lá também com a galera direto, é um grupo intimista pra gente discutir aí, principalmente para aqueles que maratonam aí o Mooncast. Você tá convidado a fazer parte, o link também tá na descrição. Fernanda, muito obrigado. Deixa uma mensagem final aí de otimismo pra quem é do DP, você falou que é uma área batalhadora, guerreira, dá uma mensagem de otimismo aí pra essa turma. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que assim, dar voz ao departamento pessoal, é um departamento que as pessoas realmente se sentem ali invisíveis, dentro do DP, quem está ali executando, trabalhando dentro do departamento pessoal, e assim, o DP hoje, basta a gente querer, né? Sim. Se você quiser evoluir dentro do departamento pessoal, hoje você consegue, né? Hoje, com tantas ferramentas que nós temos hoje, com tantas possibilidades de aprender, basta a gente querer. Então, eu quero evoluir, eu quero ser um profissional melhor, eu quero me destacar. Usa essa pequena dica que eu deixei ali. Tudo que você fizer, você coloca qual é a legislação. Se alguém tivesse me dito isso lá no começo da minha carreira, teria sido mais fácil ainda. Legal. Cita qual é a legislação, tudo que eu vou fazer, qual é o embasamento daquilo. E com certeza você vai ganhar autoridade, vai ganhar reconhecimento, e aí evolução profissional, carreira, remuneração é só consequência. Muito bom, muito bom. Queria agradecer você agora aqui na câmera do meio. Vamos dar um tchauzinho para eles lá, Fernanda. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.
Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.